Existe um livro antigo, tão misterioso que foi removido da Bíblia. Um texto proibido, esquecido por séculos, mas que ainda hoje desperta medo, fascínio e perguntas que talvez nunca deveriam ter sido feitas. O livro de Enoque. Um manuscrito tão perturbador que muitos acreditam que ele revela conhecimentos ocultos sobre os céus, os anjos e a origem da corrupção da humanidade. Mas afinal, quem foi Enoque? Segundo os textos antigos, Enoque não era um homem comum. Ele era conhecido como o escriba da retidão, um homem descrito como alguém que caminhou com Deus. Mas o mais intrigante é que Enoque não teria apenas recebido visões, ele teria sido levado através dos céus, e aquilo que ele viu mudou tudo. O livro de Enoque descreve algo extremamente estranho: seres conhecidos como vigilantes, anjos que desceram à terra, mas esses anjos não eram anjos comuns. Segundo o texto, eles quebraram as leis celestiais, desceram entre os homens e passaram a ensinar conhecimentos proibidos à humanidade. Conhecimentos como metalurgia, armas, feitiçaria, astrologia e manipulação dos céus. Conhecimentos que, segundo o livro, não deveriam ter sido entregues aos homens. Mas existe um detalhe ainda mais perturbador. Esses anjos teriam se misturado com a humanidade. E aqui começa uma das partes mais ocultas e controversas do livro de Enoque. Os textos sugerem que a corrupção espiritual da Terra aumentou quando esses seres se uniram às linhagens corrompidas da humanidade, a descendência de Caim, a linhagem marcada após o primeiro assassinato da humanidade, como se essas duas corrupções diferentes tivessem se encontrado, a corrupção celestial e a corrupção humana. E então, segundo o texto, o mundo começou a mergulhar no caos. Mas isso era apenas o começo. Enoque descreve algo impressionante. Ele afirma ter atravessado diferentes dimensões celestiais, diferentes céus, lugares onde estrelas se moviam como seres vivos, regiões onde anjos observavam constantemente a criação, portais e estruturas de luz e lugares tão grandiosos que a palavra humana seria incapaz de explicar. Mas uma das curiosidades mais misteriosas está na maneira como o livro descreve o funcionamento do universo. Segundo Enoque, existiam anjos responsáveis por administrar os elementos da criação. Anjos que guiavam o sol, a lua, responsáveis pelos ventos, pelas estrelas, como se toda a humanidade fosse mantida por inteligências invisíveis. Como se o universo não fosse apenas matéria, mas uma gigantesca ordem espiritual. E quanto mais Enoque avançava pelos céus, mais assustadoras se tornavam as suas revelações. Ele descreve prisões para anjos caídos, abismos escuros, lugares preparados para seres que desafiaram as leis divinas. E talvez seja exatamente isso que tornou esse livro tão controverso ao longo da história. Porque o livro de Enoque não apresenta apenas uma visão espiritual, ela apresenta uma batalha cósmica. Uma guerra invisível entre a ordem e a corrupção, entre a luz e a queda. Mas aqui existe algo ainda mais estranho. Muitos estudiosos afirmam que partes do livro de Enoque influenciaram diversos textos antigos, inclusive passagens bíblicas. Mesmo assim, o livro foi removido do cânon oficial da maioria das tradições religiosas. Mas a pergunta que fica é por quê? Por que um texto tão influente foi deixado de lado? Teria sido apenas uma decisão religiosa ou certas revelações eram perturbadoras demais? Talvez o verdadeiro medo não tenha sido sobrenatural. Talvez o verdadeiro medo seja descobrir que civilizações antigas acreditavam possuir conhecimento sobre a realidade, que hoje esquecemos completamente. Porque talvez o livro de Enoque nunca tenha sido apenas um texto religioso. Talvez ele tenha sido um aviso, um registro deixado
para as futuras gerações. Um relato sobre o que acontece quando a humanidade entra em contato com conhecimentos que não consegue controlar. E talvez seja exatamente por isso que tantos manuscritos desapareceram ao longo da história. Porque certas verdades não destroem apenas crenças, elas destroem a própria percepção da realidade. Mas existe um detalhe ainda mais inquietante. Muitas das descrições feitas por Enoque aparecem de forma semelhante em civilizações que existiram milhares de quilômetros de distância uma das outras. Povos antigos que nunca tiveram contato entre si, mas falavam sobre seres vindos dos céus, sobre deuses que ensinaram astronomia, arquitetura, escrita e conhecimentos avançados. Coincidência ou fragmentos de uma história esquecida? Porque muito antes das grandes religiões, muito antes dos impérios, existia uma civilização que afirmava que esses tais deuses haviam descido à Terra. Os Sumérios. Os tabletes deixados por eles guardam relatos tão perturbadores que alguns acreditam que ali esteja a verdadeira origem do passado da humanidade. Talvez o livro de Enoque seja apenas uma peça de algo muito maior. E talvez o véu do conhecimento esteja apenas começando a ser removido. O próximo arquivo poderá mudar tudo. Fica ligado nos próximos episódios.